Vamos conversar um pouquinho sobre os nossos ajustes do Doppler. Como é que nós fazemos o ajuste adequado do Color Doppler e do Doppler espectral? Os ajustes do Color Doppler, nós precisamos considerar o tamanho e a posição do box, da cor, né? Então, nós precisamos ajustar o box da cor. Nós precisamos ajustar a nossa escala, o nosso PRF da cor. E o ganho, né? Referente ao nosso mesmo ganho do modo B, de brilho, nós ajustamos também o ganho da cor. O sentido do fluxo, a gente precisa ver se a nossa escala está na direção correta, ou seja, o vermelho para cima e o azul para baixo. E o filtro de parede, que muito pouco nós usamos no Color Doppler, utilizamos mais no Doppler espectral. Então vejam, por exemplo, aqui os ajustes do ganho da cor do Color Doppler. Na imagem que nós temos abaixo à esquerda, nós estouramos o ganho. E normalmente a gente começa o estudo do vaso dessa maneira. Nós estouramos o ganho da cor, ou seja, nós giramos aquele botão do C de Color, né, até borrar toda a imagem. E aí nós vamos lentamente diminuindo o ganho da cor, de maneira em que o vaso fique pintado na cor da direção do fluxo, azul ou vermelho, e que não tenha esse borrão aqui dentro do nosso box, porque aqui nós estamos ajustando o box da cor, não apenas do vaso, mas daquela região que nós estamos ensonando. Cuidado, porque se nós diminuímos demais o ganho da cor, nós apagamos o efeito Doppler. Então isso pode dar uma falsa ideia de uma trombose no vaso. Então nós não podemos correr o risco de interpretar de maneira errada o nosso estudo com Doppler, porque o equipamento não está ajustado. Por isso que sempre o ideal é nós começarmos o nosso exame estourando o ganho e depois nós vamos baixando lentamente. Tá? Porque se nós começamos com um ganho muito baixo, a gente pode não identificar fluxo já de saída. Então, quando nós ajustamos esse ganho dentro do box, o ideal é o quê? O ideal é que o vaso fique com a coloração adequada e que possa se identificar a parede do vaso. Quando existe esse borrão, né, o ganho ainda está um pouquinho estourado, o que acontece? A nossa cor, ela ultrapassa a parede do vaso. Então, a gente chama isso de blooming, né? Como se fosse um sangramento do vaso. Então, a gente tem que reduzir um pouquinho o ganho de maneira em que fique a cor dentro e a gente identifique a parede do vaso. Também no nosso Doppler colorido, nós precisamos ajustar o PRF, ou seja, é a escala da velocidade da cor. Como é que nós ajustamos a escala da velocidade da cor? Da mesma maneira, só que agora não mais com o ganho, mas com a escala, nós vamos ajustar essa escala de acordo com a velocidade do fluxo que existe nesse vaso. Então, aqui no caso, nós estamos mostrando a veia porta. Percebam que a imagem central, ela está com um PRF adequado. Ela está com uma velocidade que nós ajustamos que é muito próxima à velocidade real deste vaso. Então, não está causando o aliasing, que é o que ocorre na nossa imagem aqui da esquerda. Percebam que na imagem da esquerda, a nossa veia porta, ela está toda em mosaico, com mosaico de cores. Por quê? Porque o nosso PRF, ele está com uma velocidade muito diferente da nossa velocidade real desse vaso. Então, ele fica como se estivesse saindo do vermelho e indo para o azul, saindo do vermelho e indo para o azul na nossa escala de cor e com essa tonalidade mais clara, né, que mostra uma velocidade de fluxo maior. E ao contrário, na nossa imagem da direita, a gente vê que se nós reduzimos muito o PRF da cor, se reduzimos muito a escala de velocidade da cor, nós podemos ter aquela sensação de que existe uma trombose no vaso e ela não é real, né? Então, no Color Doppler, nós devemos ajustar o ganho da cor e a escala da cor, né? Então, aqui eu mostro para vocês duas imagens diferentes. A da esquerda,
um ajuste de ganho de cor inadequado, com ganho estourado, e na imagem da direita um PRF que está acima do valor real daquele vaso, né? Então nós precisamos ajustar a velocidade do PRF de acordo com o vaso. PRF escala é a mesma coisa, depende da marca do aparelho, podem utilizar um nome ou outro, né? Muito bem, e os ajustes agora do Doppler pulsado ou do Doppler de amplitude. Nós precisamos ajustar agora, a gente vai medir a velocidade desse vaso, então não é mais a cor. Aquela cor que nós temos na tonalidade vermelho e azul mais claro ou mais escuro não é uma velocidade real do vaso. Ali nós imaginamos, né? Nós colocamos uma velocidade imaginária e baseado nisso a gente tem uma ideia se está mais próximo ou mais afastado da velocidade real do vaso. Mas no Doppler pulsado é onde de fato nós vamos avaliar a velocidade do sangue dentro daquele vaso. É o nosso Doppler espectral. Então, nesse Doppler espectral, nós vamos desenhar a onda daquele vaso. Então, quais são os ajustes que são fundamentais que a gente tenha no Doppler espectral? O tamanho e a posição do volume amostra. Então, agora são aqueles dois pauzinhos paralelos que ficam dentro do nosso vaso. É o volume amostra do Doppler espectral. Não é o volume amostra do Doppler Color, agora a gente está falando do espectral. Depois de ajustarmos o volume amostra, nós precisamos ajustar o ângulo de insonação. O nosso ângulo de insonação é aquela varetinha que deve ficar paralela à parede do vaso e não deve ultrapassar 60 graus, né? Para qualquer vaso, sempre o ângulo de insonação deve ser inferior a 60 graus. A linha de base também do Doppler espectral, nós conseguimos ajustar. Quando existe um vaso com uma velocidade muito alta e que está causando o aliasing do espectral, né, que a onda segue para cima e depois a gente pega ela um pouquinho embaixo, então muitas vezes só o que a gente precisa fazer é baixar a linha de base. Muitas vezes isso já nos ajusta, né, esse artefato do Doppler espectral. O filtro de parede também nós podemos usar para que não haja aquele borrão embaixo da linha zero, né? Às vezes fica meio borrado o que está refletindo ali daquela linha, então nós podemos usar um filtro de parede que é como se nós passássemos uma borrachinha ali junto à linha de base, né? Um outro ajuste é a velocidade de varredura. Quantas ondas devem ter naquela minha imagem, né? Então, varia de 4 a 6 ondas, mais ou menos, pode ser o ideal, para a gente não mostrar uma imagem, não gravarmos ali, não imprimirmos uma imagem de uma onda e nem de 10 ondas, né? Então, uma média nessa velocidade de varredura, que é o número de ondas que aparece no espectral, o ideal é que esteja entre 4 a 6 ondas. A direção do traçado do espectral também a gente precisa ver se no Color Doppler, assim como a gente vê se o vermelho está para cima e o azul está para baixo, no Doppler espectral nós precisamos ver se o sentido positivo está para cima da linha de base, o sentido negativo abaixo da linha de base, e assim que vai ser o nosso traçado dos vasos. E as medidas. A gente faz as medidas dos vasos com o Doppler espectral. A velocidade nas veias. Nas artérias, nós medimos o índice de resistência ou o índice de pulsatilidade também através do Doppler espectral. Então, vejam aqui um volume amostra. Na primeira imagem ali da esquerda, um volume amostra muito pequenininho e na imagem da direita, um volume amostra que está pegando praticamente todo o vaso. Lembrem que a maior velocidade está no centro do vaso. Por quê? Porque, claro, como o sangue fica atritando com as paredes do vaso, ali existe uma menor velocidade desse fluxo. Então, o ideal é que esse volume amostra ele tenha um diâmetro adequado para medir a área central desse vaso, né? O outro ajuste do Doppler pulsado, então, aqui o ângulo de insonação, vejam nessa imagem, a veia porta sendo insonada por via subcostal, né? Então, ela está na coloração azul,
E aqui nós colocamos a varetinha dentro do vaso, a nossa varetinha do volume amostra e a outra varetinha em direção ao vaso, a velocidade do vaso. E aqui, como nós estamos ensonando por via subcostal, a veia porta está se afastando do meu transdutor. Então, ela vai estar abaixo da linha de base. Então, ela vai estar com uma velocidade negativa por estar se afastando do meu transdutor, né? E vejam que aqui o ângulo está ajustado a 60 graus. Então, nunca eu posso fazer uma ensonação maior do que 60 graus. O que é o nosso ângulo? É justamente esse ângulo que fica entre a nossa ensonação e o vaso, né? Então, esse ângulo não deve ultrapassar 60 graus. E aqui o ajuste do PRF, da escala de velocidade do Doppler pulsado. Então, vejam se nessa minha primeira imagem aqui, a da esquerda, eu estou com uma velocidade em que ela é bem parecida com a velocidade real. Aqui a minha escala está em 50. Eu ajusto o PRF e essa escala ela vai se movimentar. Então, essa escala aqui está com 100 e aqui com 50. Então, vejam que esse é um traçado ideal, né? Porque eu sei que a velocidade da veia porta é acima de 15, então se eu coloco uma escala de 50, um PRF de 50, até ali está adequado. Se eu aumento o meu PRF, a minha escala para 100, o que vai acontecer? Vai achatar a minha linha, né? Então eu vou ficar com uma imagem do meu Doppler espectral muito pequena para ser avaliada e até pode dar uma falsa ideia que essa onda está mais achatada e eu não vou conseguir ter uma medida real da velocidade máxima, né? Que a gente mede a veia porta com a média das velocidades máximas. Então, o ideal é sempre ajustar o PRF do Doppler pulsado também. E o outro ajuste é o ganho do PW, é o ganho do nosso Doppler espectral. Vejam que nessa primeira imagem fica um fundo todo borrado, né? Como se fosse uma interferência, um sinal de ultrassom que está demais aqui nessa imagem. Então, na medida que nós vamos diminuindo o ganho do PW, né? Porque assim como nós temos o ganho do modo B, que é o brilho, nós temos o ganho do color, que é o Czinho, que nós vamos girar para aumentar ou reduzir o ganho, e nós temos o ganho do PW, do Doppler espectral, que nós podemos estourar o ganho do espectral ou reduzir. Então, nessa imagem aqui, bem de cima, está estourado o ganho do espectral. E na outra imagenzinha de baixo, a gente limpou, né? Então, fica uma imagem mais limpa com o ajuste desse ganho do PW, né? E o filtro de parede, ele é usado, vejam que aqui, ó, nessa primeira imagem, o ganho, ele está estourado, né? Então, o ganho do Doppler pulsado está estourado. E percebam que embaixo da linha de base, a gente vê como se fosse um reflexo da linha, da nossa onda, né? Que está acima da linha de base. Então, o que faz o filtro de parede? É como se a gente passasse uma borrachinha aqui junto da linha de base, né? Então, fica também uma imagem mais limpa, né? Uma imagem mais bonita para a gente mandar. Então, esses são os ajustes do Doppler, tanto do Color Doppler quanto do Doppler pulsado, e que são fundamentais para a gente poder laudar o nosso exame e mandar imagens adequadas para o médico que solicita o nosso ultrassom.